O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, boa noite. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Postos de combustíveis são investigados sob acusação de alinhamento de preços em Goiânia. Polícia desarticula quadrilha acusada de desviar R$2,5 milhões de correntistas em Goiás. Passa bem mulher grávida de 7 meses que foi espancada pelo marido. E ainda você vai conhecer o trabalho da Fundação Pro Cerrado, entidade responsável pela colocação de jovens no mercado de trabalho. Hoje é sexta-feira, 4 de abril de 2014. O Jornal da Fonte já está no ar. Vereadores e representantes da Prefeitura desenvolveram ação conjunta nos postos de combustíveis de Goiânia. O objetivo foi verificar se donos de estabelecimentos estão alinhando preços e formando cartel. Após denúncias de irregularidades em postos de combustíveis recebidas pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Goiânia, o vereador Djalma Araújo reuniu órgãos de fiscalização para verificar se os postos estão funcionando de acordo com a lei. Infelizmente, os órgãos públicos, que deveriam estar mais atentos, não estão atentos. Essa é a grande realidade. Me parece que essas pessoas que distribuem gasolina no município de Goiânia através de seus postos, estão acima do bem e do mal. Essa é a grande verdade. Neste posto, na Avenida Independência, os fiscais do Inmetro e da Agência Municipal do Meio Ambiente verificaram o funcionamento do posto, a qualidade dos bicos do combustível, das mangueiras e a quantidade vendida. O que é medida? O consumidor entender melhor. Se realmente essa bomba está entregando 1.000 ml como se fosse 1.000 ml mesmo, 1 litro de combustível, não como 990 ou 900. O Inmetro verifica isso. Isso é rotineiro. Nós fazemos essa fiscalização até 4 vezes no ano dentro do estabelecimento comercial posto de gasolina. Com a nota fiscal na mão, foi possível verificar que o dono do posto está tendo um lucro de 16% na venda da gasolina e 30% no etanol. Verificamos uma disparidade muito grande, porque o normal está entre 10% e 12%, e o consumidor está sempre lesado. Existe uma organização criminosa no município de Goiânia, que é coordenada pelo próprio sindicato. Para o vereador, existe um esquema criminoso da venda de combustíveis em Goiânia que não consegue ser desfeito. A ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, ela finge que fiscaliza e os postos fingem que são fiscalizados. Então esse esquema também tem uma carga tributária muito grande do governo federal em cima do preço da distribuição do preço do combustível no Brasil. Goiânia talvez a cidade onde os preços são mais altos. Então há uma relação de promiscuidade muito grande que envolve os órgãos públicos, que envolve políticos, enfim. É um sistema muito articulado que é muito difícil você desarticular. É uma organização criminosa, muito bem pautada nos bastidores da política e, infelizmente, isso está acontecendo no município de Goiânia. O Sindiposto emitiu nota defendendo os proprietários de postos da capital, informando que o consumidor percebe na prática a variação dos preços dos combustíveis de posto para posto. Segundo o Sindiposto, são várias as opções que os clientes têm, já que é um quesito que pesa no orçamento de qualquer família. Sobre o posicionamento do vereador Djalma Araújo, o Sindiposto afirma que desconhece o suposto alinhamento de preços. Vamos agora acionar a repórter Cristiane Rodrigues, direto da redação. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Sedismar. Boa noite para você que está em casa. Sedismar, eu chego com a notícia do dia que chocou o Goiânia. O Hospital Materno Infantil informou que é bom o estado de saúde da paciente Daniela Aparecida da Silva. A mulher está grávida de 7 meses e sofreu espancamento pelo marido no setor São José, em Goiânia. Os resultados dos exames não apontaram nenhuma anormalidade com ela ou com o bebê, mas a vítima, a paciente, continua em observação no pronto-socorro da mulher e não há previsão de alta. Já o marido foi preso e encaminhado à delegacia da mulher. Volto com você, Sedismar. Ok, Cristiane, muito obrigado pelas informações. E a Polícia Civil desvendou, melhor dizendo, o esquema que movimentou R$2,5 milhões por meio de fraudes em contas correntes em Goiás. 5 pessoas foram presas.
Um golpe avaliado em cerca de R$2,5 milhões. Esse deve ser o prejuízo que os bancos levaram com a ação dessa quadrilha. Com um esquema bem organizado, eles se passavam por fiscais da Secretaria da Fazenda e ofereciam o pagamento de impostos estaduais atrasados através de precatórios. Mas tudo era um golpe. Localizava as empresas que deviam grandes valores para o fisco estadual e um falso fiscal chegava na empresa e falava: olha, você deve R$100 mil para a empresa. Nós temos um sistema de pagar essa dívida com precatórios e você vai economizar 30%. Então essa empresa aceitava esse tipo de negociação. Então o Diego, que era o hacker, ele entrava na conta de correntistas do Brasil inteiro, sacava esses R$100 mil e pagava o tributo da empresa. Então esse tributo era quitado na Secretaria da Fazenda. E depois o contador ia lá na empresa e pegava os 70% disso aí, que seria os R$70 mil. José Onofre era o captador, se passava por fiscal da Secretaria da Fazenda. Jordson Gomes era o contador da quadrilha. Diego Couto Lima era o hacker. Leônidas Lima, chefe da quadrilha. Ele é irmão do ex-deputado federal Lino Rossi e estava envolvido no esquema de desvio de verbas de ambulâncias, quando foi investigado pela Polícia Federal. Foi preso naquela operação do sanguessuga das ambulâncias lá da Polícia Federal, lá em Cuiabá. Ele é irmão de um ex-deputado federal, todos eles foram presos. E depois que ele saiu da cadeia, ele veio para Goiás. Aliás, ele sempre morou aqui em Goiás, mas aqui ele organizou esse esquema aí, essa organização, e desde então eles vêm fazendo esse tipo de crime. O grupo, que já vivia uma vida de luxo e ostentação. Você tem uma ideia, esse hacker aí é um menino de 26 anos, 27 anos, nunca trabalhou na vida, mora num prédio que custa R$500 mil o apartamento, e o carro dele é um Honda Civic, é um carro de quase R$100 mil também, quer dizer, e nunca trabalhou, nunca pregou um prego no sabão na vida. O trabalho da Fundação Procerrado é inspirado pelo jovem e sua expressiva capacidade de transformação social. Oferecer oportunidade de trabalho a jovens colabora para o desenvolvimento socioeconômico, combate à violência e à evasão escolar, sem falar que é gerador de emprego e renda. Para falar mais sobre o trabalho da Fundação Procerrado, eu converso agora com o superintendente da rede, Valdinei Valério. Superintendente, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, boa noite. Boa noite, telespectadores. É uma satisfação nossa de estarmos aqui. Não estamos falando de uma fundação recente. Quantos anos tem aí o Procerrado? A Fundação Procerrado já foi fundada em 1994, completa 20 anos esse ano. 20 anos e tem um trabalho com quase 100 mil jovens nesses 20 anos Como que funciona, Valdinei, o programa do Procerrado, na síntese? Olha, a Fundação Procerrado é protagonista da aprendizagem no Brasil. Em função dos trabalhos realizados pela Fundação Procerrado, foi instituída uma lei chamada Lei da Aprendizagem, do qual hoje nós somos signatários. A Lei da Aprendizagem, ela pressupõe que um jovem, que a empresa que cumpre a lei, ela tem que cumprir com uma cota de 5 a 15%. Então, do total de empregados de uma empresa, 5 a 15% necessariamente tem que ser aprendizes. Então, nós contribuímos não só para o jovem, nós viabilizamos para que o jovem seja um aprendiz e para que a empresa possa cumprir a sua cota de aprendizagem. Então, esse é o trabalho hoje que a Fundação Procerrado tem de maior expressão. Trabalho que nasceu em Goiás e que reverberou para todo o país. A gente ouve, Valério, Valdinei Valério, muito se falar, muito discurso sobre redução de maioridade penal, entre outras coisas, e vocês trabalham justamente com esses jovens, né? Qual que é a importância? Você acredita que o Procerrado ele pode ser um instrumento, ou é um instrumento poderoso para evitar que o jovem vá para o lado negativo da vida, vá para a marginalidade? A Fundação Procerrado, ela cumpre esse papel de promover o jovem a um posicionamento social melhor, ou seja, a Fundação Procerrado, o programa que a Fundação Procerrado executa hoje permite que o jovem permaneça na escola, permite que o jovem se introduza no mercado de trabalho de uma maneira formal, permite que o jovem, ele é um programa preventivo,
as experiências que nos mostram ao longo desses 20 anos e depois do atendimento de mais de 100 mil jovens, que esse jovem, ele fica um jovem, ele é protagonista do seu próprio destino, ele é protagonista do seu futuro. Nós temos inúmeros exemplos de jovens que passaram pelo nosso programa e hoje têm posições de destaque na sociedade. E muitos deles, muitas vezes como políticos, como bancários, profissionais de toda a ordem. Então, é um programa de inclusão através de formação que dá certo. Muitas pessoas acreditam que é um projeto municipal, estadual, federal. Como que funciona? Está ligado à federação? É uma ONG? A Fundação Pro Cerrado é uma organização fundacional, não governamental. É uma ONG, como popularmente se chama. Nós temos muitas parcerias e apoios com governos, com empresas. O Estado de Goiás é um dos parceiros da organização que mantém um programa chamado Jovem Cidadão, executado pela Fundação Pro Cerrado já há 14 anos. Então, nós temos parcerias com municípios, com empresas privadas, que se propõem a atender o jovem não pura e simplesmente por cumprimento de uma legislação, mas porque acreditam num processo de formação e num trabalho social efetivo. E quais são os critérios, né, para aquele jovem, para os pais que nos assistem agora, fazer a matrícula do seu filho, fazer a inclusão dele nesse programa? Os critérios são, a legislação ela é feita para todos os jovens, entre 14 e 24 anos, 14 a 18 anos, em locais de aprendizagem que não pressuponham algum tipo de insalubridade ou periculosidade. De 18 anos acima, com essa possibilidade. O recorte que nós fazemos, mas é um recorte feito pela organização, é um recorte social, socioeconômico. A nossa experiência também nos mostra que o jovem em situação socioeconômica desfavorável é aquele que aproveita mais do programa e que se dá melhor no programa. As inscrições elas podem ser feitas através do site da organização, que é redeproaprendiz.org.br. Muito bem, esteve conosco aqui no Jornal da Fonte, Valdinei Valério, ele que é superintendente da Fundação Pro Cerrado. Valdinei, parabéns pelo trabalho, uma boa noite para você, leve nossos abraços a todos da Fundação Pro Cerrado. Nós é que agradecemos a oportunidade. E veja a seguir, Prefeitura, em parceria com o Sebrae, qualifica trabalhadores de mercados municipais. Fique ligado, o Jornal da Fonte volta já. Uma parceria entre o Sebrae e a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio está levando mais conhecimento aos comerciantes do mercado municipal de Goiânia. Especialistas em gestão de negócios vão até o local e ensinam técnicas de gestão para os microempresários. Proprietária desta loja que vende produtos diversos no mercado de Campinas, Dona Cleone conta que mesmo com a experiência adquirida em 25 anos de comércio, ela vem aprendendo a administrar melhor o empreendimento nos cursos de capacitação que acontecem no próprio local de trabalho. Eu aprendi muita coisa, né? Aprendi como lidar com o dinheiro, como comprar mais barato. Aprendi também, nós viajamos muito nos mercados, temos uma experiência ótima. Por exemplo, com mercadoria, como tratar o cliente, né, que é muito bom hoje em dia. O mais importante é você saber cativar seu cliente. Nossa ideia é de auxiliarmos a esse público um aperfeiçoamento na sua atividade profissional. A ideia foi exatamente buscar algo que fica dentro de quatro paredes das instituições e trazer para o meio da praça, né? Vem para a rua, né? Vem para a praça, vem fazer um Brasil diferente, vem fazer uma Goiânia diferente. E nós, dessa forma, nos aproximamos mais do comerciante que está nos mercados. A expectativa da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Serviço é que a parceria com o Sebrae se estenda a outros setores. Pode vir se inscrever, você telespectador que está nos assistindo da Fonte TV,
Você pode entrar em contato por esses telefones, o 3524-2401, ou o telefone da Prefeitura, 156, ou ir diretamente na CEMIC e se inscrever conosco. Para Maria de Fátima, os cursos foram essenciais para ela conseguir controlar as finanças da loja, separando as despesas do lucro obtido no negócio. Ter tudo na ponta da caneta, o que entra, o que sai, o que... Entendeu? Porque não adianta você pensar, hoje eu tenho R$200, eu posso ir lá estourar tudo porque esse é meu. Não, você tem que saber o que você pode tirar, o que é seu, o que é da empresa, tudinho. Separar o dinheiro da empresa e o seu, porque senão você não dá conta não. Aí você vai falir no primeiro mês, né? Tem que saber trabalhar. E de volta no Jornal da Fonte com as últimas da redação, a repórter Cristiane Rodrigues. Cristiane. Pois é, Cedismar, eu volto agora com uma notícia triste. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado às margens da GO 060 em uma fazenda próximo à Trindade. Aliás, próximo a uma fazenda, né, em Trindade. Segundo a Polícia Civil, o homem foi executado, mas ainda não há informações sobre o crime. Volto com você com essa notícia, né, de mais violência aqui na região metropolitana, Cedismar. Quanta violência, né, Cristiane Rodrigues? Muito obrigado pela sua participação. E a Agência Nacional de Transportes divulgou uma resolução que garante mais direitos para os passageiros de viagens interestaduais. Entre os benefícios está o atendimento diferenciado no embarque. As novas regras já estão em vigor e são válidas em viagens interestaduais em percursos acima de 75 quilômetros e em viagens internacionais. A partir de agora, o passageiro tem o direito de desistir da viagem em até 3 horas antes do embarque. Nesse caso, as empresas são obrigadas a devolver 95% do valor pago em um prazo máximo de 30 dias. Para obter esse reembolso, é o mesmo procedimento, ele vai até o guichê da transportadora, ele precisa estar munido da documentação pessoal, a identidade e o bilhete. Um detalhe importante é que mesmo quem comprou o bilhete parcelado através de cartão de crédito terá direito ao reembolso em valor integral. Outra conquista para o consumidor é que a partir de agora ele poderá remarcar a data e horário da viagem. Nesse caso, as empresas poderão cobrar 20% do valor pago na passagem. Como a norma é regulamentada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, as companhias terão que seguir esse padrão de cobrança. Porque antes as empresas elas não tinham essa imposição da ANTT. Elas poderiam cobrar 50%, 60%, agora não. 5% como taxa administrativa no caso de pedido de reembolso e até 20% no caso de remarcação. E no caso de atraso superior a 3 horas a partir do horário previsto, as empresas serão obrigadas a oferecer alimentação aos passageiros. Nos casos em que a viagem não ocorrer no mesmo dia, as empresas também deverão oferecer hospedagem. As mudanças foram aprovadas pelos passageiros. Eu acho que vai melhorar bastante, né? Assim, não vai ter prejuízo nenhum. Bom saber disso agora, eu não sabia. É bom, né? É o direito do consumidor, né? Isso é bom, né? Se tiver algum imprevisto, a gente já está sabendo, né? Que a gente pode reembolsar. Ficam para você as dicas. E o mundo moderno exige cada vez mais qualidade às pessoas. Uma delas é a habilidade de se comunicar bem em público. Mas para muita gente a timidez é uma barreira quase intransponível. Estudiosos do comportamento humano advertem que em excesso a timidez pode prejudicar o desenvolvimento social. Marília Rabelo é instrutora do curso de Como Falar em Público e atende a profissionais das mais variadas áreas. Gente que quer perder a vergonha e o medo de se comunicar frente a muitas pessoas, típicos sinais da timidez. Algo que é comum a todos quando nos deparamos com uma situação nova, mas que pode ser prejudicial quando inibe a pessoa a tal ponto que não consegue se relacionar em sociedade. A timidez ela é uma sensação, é uma condição que a pessoa apresenta, um desconforto, uma preocupação diante de uma situação de interação social. E essa timidez muitas vezes gera sofrimento. Sob o ponto de vista da psicologia, Adriane Machado explica que nem toda timidez é ruim, mas adverte que os pais devem ficar atentos às mudanças de comportamento dos filhos, a fim de evitar que a característica se transforme em um transtorno psiquiátrico. A timidez, ela não é prejudicial até o ponto que ela não prejudica o convívio social.
A partir do momento que ela prejudica o campo interpessoal, a pessoa relacionar-se com outras pessoas, que ela prejudica o campo profissional e até mesmo afetivo, aí é prejudicial. Hoje, com 19 anos, a recepcionista Daiane Oliveira conta que já foi muito tímida. Naquele tempo, ela achava mais fácil concordar com o que não gostava ou não queria do que expor seus sentimentos e gostos, o que só foi sendo superado com a ajuda de amigos. Depois que eu entrei para a igreja, foi quando eu comecei a me envolver com pessoas mais da minha idade, algumas meninas da minha idade. As pessoas vinham conversar comigo, brincadeiras relacionadas a jovens, a crianças, às vezes. Quando eu comecei a ser professora também da escolinha de crianças, eu tive que aprender a conversar com elas. Antes que tivesse algum prejuízo no ambiente profissional, Maria de Lourdes percebeu que superar a timidez ajudaria a desenvolver melhor a função de corretora de seguros, o que para ela representa uma grande vitória. Hoje em dia eu já consigo, pelo menos na minha profissão, já não me atrapalha mais porque eu já consegui superar. Então agora já não está mais como antes, né? Mudei bastante. Depois de vencer a timidez, Maria agora tem outra tarefa: auxiliar os filhos na superação do bloqueio. A dificuldade dele é com pessoas de fora. Se a gente sai, se eu peço ele para ir num determinado lugar, dar um recado, comprar alguma coisa, ele não tem coragem. Ele chega, ele não consegue falar o que ele quer. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã na sequência. Você fica com Luiz Duarte e toda a equipe com o programa na marca do pênalti. O melhor dessa noite para você e até amanhã.